Você acredita que o poder é medido em palavras, gritos, em argumentos vencidos? Que quem levanta a voz e se impõe é quem domina. Mas mentiram para você, fizeram você acreditar que o mundo pertence àqueles que não se calam, quando na realidade o verdadeiro poder está em saber quando não falar. Você já percebeu quantas vezes tenta se justificar? Quantas vezes sente a necessidade de responder, corrigir, defender seu ponto de vista como se sua vida dependesse disso? Você acha que assim demonstra inteligência, força, controle, mas a verdade é outra cada vez que fala sem necessidade, demonstra o oposto. O silêncio é a ferramenta daqueles que realmente entendem o jogo, porque quem se cala, observa quem se cala, analisa quem se cala, controla. Aqueles que não conseguem ficar em silêncio estão dominados pelo ego, escravizados pela necessidade de serem ouvidos, e isso, longe de ser poder, é fraqueza. Veja assim em cada discussão, em cada confronto verbal, há dois tipos de pessoas. O primeiro é o que reage, o que se deixa levar pela emoção e fala sem pensar, esse é o que perde, embora ache o contrário. O segundo é o que escuta, o que deixa o outro se esgotar, o que escolhe suas palavras com precisão cirúrgica, esse é o que vence. Sócrates entendeu isso séculos atrás, ele não impunha, não gritava, semeava a dúvida, deixava os outros caírem em suas próprias armadilhas. Steve Jobs usava o silêncio para fazer com que cada palavra sua tivesse o peso de uma sentença. Miyamoto Musashi, o lendário samurai, sabia que o verdadeiro combate não se ganha com a espada, mas com paciência, com estratégia, com controle absoluto das emoções. Mas a maioria não entende isso. A maioria fala demais, acha que levantando a voz demonstra poder, quando o único que faz é expor suas fraquezas. Cada palavra dada é uma pista sobre quem você é, sobre o que você teme, sobre o que te irrita. E no mundo real, dar informação é dar poder. Observa, as pessoas mais influentes não são as que gritam mais alto, são as que falam quando necessário, são as que fazem pausas, as que deixam o silêncio falar por elas, são as que podem suportar o vazio sem se sentir desconfortáveis, porque ali está a chave, a maioria tem medo do silêncio. Elas se apressam a preenchê-lo com palavras porque o silêncio as faz se sentir inseguras, mas quem domina o silêncio, domina os que lhe temem. Pense em qualquer discussão que você tenha tido. O que teria acontecido se, em vez de reagir, você tivesse ficado em silêncio? Se tivesse deixado o outro se desgastar, se afogar em sua própria verborragia, se expor sem necessidade? Você teria percebido que, muitas vezes, a melhor resposta é nenhuma. Que muitas vezes, deixar o outro falar é a maneira mais eficaz de desarmá-lo. E aqui está a parte que ninguém te diz: o silêncio não é só uma ferramenta de controle sobre os outros. É uma ferramenta de controle sobre si mesmo. Quando você é capaz de ficar em silêncio, de conter seus impulsos, de escolher quando e como agir, você é mais forte que 99% das pessoas, porque a maioria é escrava das suas emoções, reagem sem pensar, se deixam levar pela raiva, frustração, medo, e nesse momento, perdem o verdadeiro poder. Não está em ganhar discussões, está em saber quando não tê-las. Está em não cair no jogo dos outros, está em observar sem ser observado, em agir quando ninguém espera, em se mover com precisão enquanto o resto se afoga no barulho. E o melhor de tudo é que, quando você aprende a se calar, quando aprende a esperar, quando aprende a dosar cada palavra que sai da sua boca, o mundo começa a te ouvir de verdade. Porque o que é raro vale mais, porque o que não se diz gera mistério, e o mistério é poder. Então, da próxima vez que sentir a necessidade de falar, pergunta a si mesmo: realmente preciso dizer isso ou meu silêncio pode dizer muito mais? A resposta é sim. E se você aprender a usá-lo, mudará a sua vida para sempre. E aqui é onde entra a parte mais interessante: não basta saber quando se calar, não basta dominar o silêncio. Existe uma camada mais profunda, uma que quase ninguém entende: a invisibilidade estratégica. Porque não se trata apenas do que você diz ou do que você cala, se trata de quando você existe e quando você parece. E sim, isso soa estranho a princípio, mas é a chave de quem realmente controla as situações. Pense nos grandes estrategistas da história: não eram os que estavam no centro de tudo o tempo todo, não eram os que buscavam atenção constante, eram os que sabiam desaparecer quando necessário. Eram os que deixavam os outros se desgastarem no barulho, enquanto eles se moviam nas sombras. O verdadeiro poder não está com os que estão o tempo todo presentes, está com os que sabem administrar sua presença. Quando você aparece demais, você se torna previsível, você se torna rotineiro, e o rotineiro perde valor. Mas quando você aprende a desaparecer, quando aprende a fazer com que sua presença seja rara, você se torna muito mais valioso. E isso se aplica em tudo: nos negócios, nos relacionamentos, na própria vida.
Os líderes mais respeitados não são os que falam em todas as reuniões, não são os que preenchem o ar com suas vozes. São os que falam quando necessário, os que escolhem seus momentos com precisão cirúrgica. Steve Jobs não lançava produtos toda semana, ele tirava seu tempo e, quando falava, o mundo ouvia. Miyamoto Musashi não procurava brigas desnecessárias, ele permanecia nas sombras até que fosse o momento exato de agir. Da Vinci passava anos em silêncio, trabalhando em suas ideias, e quando surgia a luz, o mundo ficava paralisado. Mas a maioria não entende isso. A maioria tem medo de ser esquecida. Acham que, se não estão o tempo todo na conversa, serão apagados, e em parte isso é verdade, mas o que não entendem é que o esquecimento estratégico é uma ferramenta, não uma punição. Se você sabe desaparecer com intenção, se sabe quando se retirar e quando voltar, você controla a narrativa, controla como os outros te percebem, cria uma aura de mistério que te torna muito mais poderoso que aqueles que estão gritando constantemente por atenção. E isso vai além do silêncio, é uma questão de controle sobre si mesmo, porque para desaparecer estrategicamente você precisa de algo que a maioria não tem paciência. Vivemos em um mundo de imediatismo, onde todos querem resultados agora, onde todos buscam validação instantânea. Mas quem realmente domina o jogo entende algo fundamental: o tempo é uma arma. Se você pode esperar, se pode resistir à urgência de reagir, se pode planejar a longo prazo enquanto o resto se deixa levar pela pressa, você já venceu antes mesmo da batalha começar. A paciência é a forma mais alta de poder, porque enquanto os outros se agitam, você permanece imóvel. Enquanto os outros buscam gratificação rápida, você constrói algo que vai durar. A paciência é a mãe do controle: controle dos seus impulsos, controle do seu ambiente, controle de como os outros te percebem. E aqui está a chave: as pessoas temem aqueles que não podem ler, aqueles que não reagem como se espera. Se alguém te insulta e você responde imediatamente, já perdeu, ele obteve uma reação, tomou controle sobre você. Mas se você fica em silêncio, se apenas observa, se deixa consumir na raiva sem dar nada em troca, sabe o que acontece? Ele fica desconcertado, se sente exposto, porque esperava resistência, esperava que você se defendesse. Mas quando você dá a nada, quando você dá o vazio, você rouba seu poder. As pessoas odeiam o vazio, as pessoas precisam de respostas, precisam de reações, precisam de um eco que valide sua existência. Mas quando você aprende a negá-las, quando aprende a dar apenas o que você decide, você se torna alguém que eles não podem controlar, e esse é o verdadeiro poder: ser inalcançável, não porque você se esconde, mas porque decide quando estar e quando não estar. Porque você se torna imprevisível, porque domina o jogo do silêncio, do tempo, da invisibilidade. Então, a pergunta é: você pode suportar a paciência? Você pode suportar o vazio sem preenchê-lo com ruído? Você pode desaparecer quando necessário e voltar com mais força quando o momento for perfeito. Porque se você conseguir fazer isso, se conseguir controlar sua própria presença, então tem algo que a maioria nunca terá: verdadeiro poder. E aqui vem a parte que a maioria jamais compreenderá: quando você domina a paciência, o silêncio e a invisibilidade estratégica, há um efeito colateral inevitável: o magnetismo. A paradoxa é brutal: quanto mais você fala, menos escutam; quanto mais você se esforça para ser visto, menos te notam. Mas quando você se torna raro, quando se torna alguém que não está sempre disponível, as pessoas começam a te buscar. É psicológico: o raro, o exclusivo, o inacessível se torna valioso. E isso é bem sabido por aqueles que realmente controlam o mundo. Olhe, qualquer figura de poder não estão acessíveis para todos, não respondem imediatamente, não estão em todos os lugares, são escorregadios, e é exatamente por isso que as pessoas os perseguem. Faça o experimento: pare de estar disponível o tempo todo, pare de responder imediatamente, pare de expor todos os seus pensamentos e veja como a percepção dos outros começa a mudar. De repente você é interessante, de repente querem saber mais sobre você, porque quando você deixa um vazio, as pessoas querem preenchê-lo. Mas a maioria faz o oposto. Tem medo do silêncio, medo da ausência. Acham que, se desaparecerem, serão esquecidos. Mas não percebem que a verdadeira influência não está na presença constante, mas no controle de quando e como você aparece. E isso se aplica a tudo: em relações pessoais, no trabalho, na vida social. Quem está sempre disponível, quem está sempre lá, quem sempre responde, perde valor. Porque o comum se torna invisível, mas quem se torna raro, se torna valioso. Pense nos objetos mais desejados do mundo: não são os que estão em cada esquina, são os difíceis de conseguir, são os poucos que têm acesso a eles. E com as pessoas é a mesma coisa. Se você se dá demais, te consomem e te descartam.
Mas se você se administra, se é seletivo, se controla sua presença com precisão cirúrgica, você se torna inesquecível. E aqui vem o próximo nível: a manipulação do desejo. Porque, quando você entende que o raro é valioso, pode usá-lo a seu favor. Pode aparecer justamente quando querem te ver, pode falar exatamente quando estão esperando uma resposta, pode se mover quando menos esperam e gerar um impacto brutal. Mas para isso é preciso quebrar a necessidade de validação, porque a maioria não tem paciência para desaparecer, não tem a coragem para suportar o silêncio, precisam da atenção imediata, e é aí que perdem. Quem domina o desejo dos outros é quem não se move por impulso, é quem espera, é quem deixa o outro se consumir na incerteza. É uma lei da natureza: o que é perseguido, foge, e o que se retira, é perseguido. Se você está sempre falando, se você está sempre presente, se você está sempre disponível, nunca vão sentir sua falta, nunca vão procurar você, nunca vão valorizar sua presença porque nunca a perderam. Mas se você aprender a controlar sua presença, se desaparecer no momento certo e reaparecer com força, você se tornará alguém impossível de ignorar. E esse é o nível mais alto de poder: quando você não é mais o que busca, mas o que é buscado; quando você não é mais o que quer atenção, mas aquele que a recebe sem pedir; quando você não é mais o que corre atrás de algo, mas aquele que faz os outros correrem atrás de você. Você percebe: o jogo é o oposto do que te ensinaram. Não é falar mais, não é estar mais, não é fazer mais barulho. É o contrário: saber quando se calar, saber quando desaparecer, saber como se tornar raro para se tornar inestimável. Então, agora a pergunta é: você tem controle sobre si mesmo para fazer isso? Você consegue suportar o vazio sem preenchê-lo com palavras? Você consegue se retirar sem medo de ser esquecido? Porque os que conseguem fazem tudo se controlar.